Rádio Cacique. Mensagens, músicas e muita alegria. Começa agora, programa Oficina Espírita da Família. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber Boa que tarde! Está começando mais uma semana o programa Oficina Espírita da Família. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, queridos amigos. É com grande satisfação que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para compartilharmos os ensinamentos nos deixados pela espiritualidade, nos ajudando na nossa vida, no nosso dia a dia. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, Tami. Está todo mundo aqui já prontinho para o trabalho. A Leni já deve estar chegando, creio eu, né? Que a gente tem a segunda parte hoje, que é o estudo do Livro dos Espíritos. É mesmo, a gente mudou, né? Vê como é que é a mente da gente? A nossa mente fica lá. A do seu Florencio é ótima, né? Melhor que a nossa. Vamos lá. Diante de quaisquer ocorrências, paremos de culpar os outros e examinemos em nós mesmos as causas que nos levaram aos problemas de agora. Eles refletem as escolhas que fizemos e os padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso prejuízo. Parar de culpar os outros é assumir o poder de resolvermos os nossos próprios problemas. E isso talvez seja a grande libertação que estejamos precisando em nossa vida. Libertarmos dos outros é assumirmos a responsabilidade por nós. Então, essa é a mensagem de hoje que vai abrir o nosso Evangelho no Lar, que hoje a gente está no capítulo 12, no item 9, onde nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados. E a gente sabe que o inimigo principal está dentro de nós mesmos, né? Então, nós vamos conversar sobre isso. Então, vamos agora, nesse momento, nos prepararmos para o nosso Evangelho no Lar, para darmos início ao estudo do Evangelho desta tarde.
nossos pensamentos. Vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, com a tua presença, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento. Que o teu amor possa alcançar a todos. E em teu nome, Jesus, damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Item 5 do capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se, pelo menos, qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte, e pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então a gente termina o item 5, ainda tem o item 6, vamos conversar um pouquinho sobre o item 5 aqui, seu Florencio. Vamos entender aqui, primeiro, ele diz assim: o espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência. O que é ter indulgência? Então, a indulgência é a capacidade da gente relevar as faltas alheias. Então, quando a gente exercita isso nas pequenas faltas, nós vamos amadurecendo para as grandes faltas. E o perdão é a chave do progresso, né? Porque a pessoa que não perdoa, ela é uma atormentada, porque ela vai acabar namorando com o inimigo, porque só pensa naquela pessoa que odeia, está sempre com a mente focalizada naquele ser. Então, e quando a pessoa perdoa, ela é a única beneficiada. Por quê? Porque aquele que cometeu um crime, que cometeu um erro, enquanto ele não reparar aquele erro, ele não vai amadurecer. Então, ele não vai se livrar da reparação só porque foi perdoado. Então, a gente tem que relevar as faltas alheias. Isso, essa é a posição da indulgência. Da indulgência. Então, mas quanto tempo eu levo, assim, para eu reconhecer o meu erro? Olha, que isso depende de cada um. Porque cada um evolui a partir daquilo que é, e não a partir daquilo que nós queremos que a pessoa seja. Então, cada um tem um período de amadurecimento. É como o fruto que amadurece, uns amadurecem mais rápidos, outros amadurecem mais devagar, né?
A gente vejo às vezes alguma situação assim, de que a pessoa, várias pessoas comentam, olha, não proceda desse jeito, porque esse jeito não está correto, e a pessoa não aceita aquilo, ela rebate e continua fazendo do mesmo jeito. Isso vai fazer com que ela demore mais, né? Mas vai criar muitos conflitos também. Vai ter muitas e muitas encarnações para reparar, para amadurecer. Muitas vezes o sofrimento no plano espiritual já é meio caminho andado para essa capacidade de compreender. Porque muitas vezes a pessoa comete o erro e ela acha que está certo, que qualquer um no seu lugar faria o mesmo, porque ela não tem sensibilidade, ela não se coloca no lugar do outro. E a gente vê que a maldade, ela não é um estado permanente do homem, está bem escrito aqui, né? Então, o estado permanente do homem deve ser o quê? Então, o bem é a reta final para todos os espíritos, não importa o que ele cometeu hoje ou no passado. Ele vai ser uma criatura boa. Então, o nosso caminho é esse, é tornar-se bom. Não tem jeito, nós vamos para lá de qualquer jeito. Quer dizer que se eu não escolher esse caminho de uma forma mais amável, mais tranquila, aí eu posso ter algumas dores, alguns sofrimentos para eu poder começar a entender isso. Nós vamos ser colocados à prova, né? Porque uma coisa é você expiar uma falta, outra coisa é você ser provado, né? É verdade. Então ele diz aqui também, a morte não o liberta senão da presença material do seu inimigo. Quer dizer que se eu tiver um inimigo aqui, ou alguém que a gente sabe que muitos perderam sua fortuna, foram vítimas de morte por ciúmes, por vingança, passou por situações muito complicadas, teve uma vida realmente de dor e sofrimento, materialmente falando, por prejuízo de alguém. E desencarna, muitos levam esse ódio após o túmulo. Esse ódio aí, essa raiva, né? Mesmo com a morte, a gente pode se libertar disso ou tem que realmente se reconciliar aqui para as coisas se ajustarem? Ou isso pode acontecer no plano espiritual? Como que funciona isso? Pode acontecer no plano espiritual, o que muitas vezes acontece, né? Mas há espíritos que são tão revoltados que eles não conseguem perdoar. E muitas vezes, para se conseguir essa reconciliação, nós formamos grupos de espírito, uma família em que se recebe antigos adversários para ser tocados pelo amor materno, pelo amor paterno, pela irmandade, para que muitas vezes a reconciliação aconteça. Isso, pelo menos, é um planejamento nesse sentido. É por isso que tem também, assim, nas famílias, às vezes vem alguém que não é muito fácil de se lidar, ou não tem uma afinidade muito grande. Pode ser esses desafetos de outras existências que voltam? Ah, sim. Divaldo mesmo conta a história de uma irmã que ele tinha, que ele dizia assim, mesmo eu sendo espírita, eu tinha dificuldade em aceitá-la. Porque esses adversários que a gente coloca, né, que infelizmente não são adversários, é que a gente está numa situação que não houve uma reconciliação, o amor não está presente ainda ali, né, então existe um conflito. E isso acontece aqui. No plano espiritual, esse ódio, ele pode se manifestar de que forma? Então, no plano espiritual, muitas vezes eles se transformam em perseguidores, se transformam em criaturas que realmente estão desafiando para uma luta, porque lá no plano espiritual as coisas não mudam muito e tem as mesmas características da vida material. Eles se engolfinham em brigas e muitas vezes só são separados pelos socorristas que nos atendem e nos socorrem. Então a gente tem que se reconciliar aqui, né? É mais fácil resolver aqui, para que isso não se estenda para lá, né? Senão continua do lado de lá a mesma
A mesma luta, os mesmos ódios, os mesmos ciúmes, as mesmas invejas. Eu li num livro, não me recordo qual foi agora, que às vezes esse ódio leva 400, 500, 600 anos para haver uma harmonização. É muita reencarnação, né? Para conseguir estreitar esse laço de amor. E as pessoas não são iguais. Eu lembro em Ressurreição e Vida, que mostra uma das vidas da médium Ivone, do Amaral Pereira, quando ela teve o nome de Lígia. Ela foi uma grega belíssima e foi morar na Síria, na Pérsia, que hoje é o Irã. E nesse reino havia um rei muito mau, que maltratava com leis duras o seu povo e que gostava mais dos seus cachorros do que as suas esposas do harém. Mas, um dia, ele passeando com seus cachorros, ele foi observado por essa grega que se apaixonou por ele. E ela tinha em comum um servo desse rei que era cristão e que conhecia o pai dela. E no dia do aniversário desse rei, muitos presentes, esse servo falou para o rei: eu tenho um presente muito especial para você. Aí ele pensou que ia ganhar uma caixinha de joias. De repente vem uma bailarina seminua dançando e pega uma cereja, morde e coloca na boca dele. Ele já se estremece, coloca o punhal em cima do balcão, a guarda já toma sentido. Ela continua dançando, sem deu a mínima, e havia aquela cadeira vaga que era para a preferida dele. Ela senta ao lado dele, pega outra cereja e repete a cena. Morde e coloca na boca dele. Ele fala baixinho: que presente que o meu servo me deu. Aí ele fala: o que você quer de mim? E ela diz: o seu coração. E esse homem se apaixona por ela, dispensa todas as esposas do harém, manda para suas regiões, fica um homem bom, porque o seu servo lhe dá bons conselhos, ele passa um período feliz da sua vida, agora bem-humorado, mas o que estava para acontecer? Talvez por inveja ou por algumas razões políticas, a Lígia é envenenada. Ele, cheio de ódio, todos os suspeitos ele manda matar e comete o maior crime que poderia cometer um ser humano: suicida-se. Mais tarde ele reencarna como filho de um escravo e com lepra no seu próprio reino. Isso o levou a amadurecer pelo sofrimento. Nas próximas encarnações, ele vai reencarnar como sacerdote, ele torna-se cristão, como médico, e muitas encarnações ele vai estar com a Lígia. Só que a Lígia não mais como um amor carnal, sempre como pai, como irmão, como amigo, e ele torna-se o seu mentor espiritual, conhecido por Charles. Então veja bem, e ela cometia, cada encarnação ela cometia erros e mais erros. Sempre nascia bela e abençoado pela fortuna, o que lhe dava poder. Certa vez ela mandou emparedar o próprio marido. 2 vezes ela suicida-se. Ela só vem se redimir nessa última encarnação, que ela transforma a sua expiação em missão. O bem, né? Só quando você bem. mudar o mal para o bem é que vai, né? Então, o que adiantou-se, ela demorou bastante. Então, a gente às vezes coloca que Deus não está olhando para mim, mas na realidade ele está olhando muito. Nós é que não estamos olhando para ele, né? Então, o caminhar de cada um vai depender do esforço individual, né? Boa tarde, Leni. Tudo bem? Boa tarde, amigos. Tudo bem? Tem uma mensagem aqui do Evangelho que diz assim: apagar o ódio com o sangue. Essa mensagem foi a que o Florencio acabou de falar, né? Então, ela não funciona, né? Ela funciona só naquele momento, mas depois, né, quando o efeito
do ódio passa, a reflexão vem, às vezes não vem ainda naquela existência, mas virá depois, como a belíssima história que o Florencio sintetizou do livro. Você vê o quanto que nós demoramos para nos recuperarmos dos nossos erros, né? E quantas pessoas se recuperam também em relação a nós. Porque muitas vezes nós nos achamos os algozes, mas muitas vezes nós somos os vitimizados. Sendo vítima também, a dor é maior. Sendo algoz, não, porque o algoz não sente a dor, ele só está ferindo. Mas aí há que ter uma remissão dos pecados, né? A remissão dos pecados para que a gente possa nos harmonizarmos. Demora? Demora muito. É porque geralmente quem comete, quem tem esses comportamentos, na concepção da pessoa, ela crê que aquilo está certo. Sim, e está. O momento lhe diz que está. Sim. Ninguém pode dizer que não. Está tudo certo. Ela está se vingando daquilo que ela foi vitimizada de alguma forma. Mas só que existe uma consciência divina que faz o ser despertar, né? Que não é o caminho não é esse. Mas ainda continua sendo aos dias de hoje. A história que o Florencio nos relatou é antiga, mas tão atual. Todo dia de hoje, agora. Há muito desejo de ódio, desejo de vingança, ódio no coração das pessoas, né? As pessoas não refletem sobre as coisas que acontecem. Às vezes algumas pessoas estão falando sempre a mesma coisa, ela não para refletir, para buscar um autoconhecimento, realmente se tem um fundo de verdade com aquilo ou não, né? Sim. As pessoas já partem para agressão, qualquer contrariedade. E há pessoas que elas se acham tão acima do outro ser humano, seja de qualquer pessoa, que ela subestima a inteligência e a capacidade do outro. E aí é necessário também que nós, que somos o outro, que estamos sendo, de uma certa forma, ironizados por aquela pessoa, nos colocarmos à nossa disposição. Espera um pouquinho, você tem razão, mas eu também tenho. Porque senão a gente vai patrocinando para aquela pessoa cada vez cometa mais erros. Ela se acha poderosa, ela não tem um limite. Se alguém não colocar um limite, vai esperar que Deus, na sua infinita misericórdia, coloque um limite, demora. Então a gente fala assim, olha, você está certa, mas eu não estou errada. Não subestime a minha inteligência, a minha capacidade. Né? Porque também é por aí, porque a gente não pode... Senão você aceita tudo e, não, e o mal, não. o bem se encolhe e o mal se sobrepõe. O mal progride. Porque o mal, ele enfrenta, ele vai para frente, ele é audacioso. Sim. O bem não, o bem fica, não quero criar conflito, não quero isso, aí você fica colocando a situação em banho-maria. E aí ela não se resolve, ela piora, ela prolonga. Isso acontece muito. E não tem uma solução. Isso acontece muito favorável. Nos relacionamentos conjugais, em que um quer ter o poder sobre o outro, e o outro se acha menosprezado e dá poder ao poderoso. Então, aquele poder, ele tem poder, ele manda, ele ou ela, quando a gente diz ele, a gente... Alguém tem que buscar o perdão e alguém tem que buscar a harmonia. A razão. E o perdão e a harmonia, né? Florencio, eu posso fazer de um inimigo um amigo? Como? Sempre vai ocorrer isso aí, porque muitas vezes a gente, ao perdoar e explicar por que perdoamos, há uma cena em que o indivíduo falaram para ele que a esposa, ele chegava de viagem, disseram para ele que a esposa estava com um homem, que os dois estavam muito felizes. Ele já se armou, quando encontrou os dois na estrada, matou a esposa e matou o homem. Mais tarde veio descobrir que aquele homem era irmão da esposa. E chegando lá no plano espiritual, um dia eles têm que se enfrentar uns aos outros, né? E esse homem diz a ele: eu fiz medicina por mais uma vez, só que essa encarnação eu prometi cuidar dos mais pobres, casar, ter muitos filhos, mas não fiz nada disso. E como você, eu cometi muitos erros. Na última encarnação, antes dessa, eu era adepto da eutanásia. E eu apliquei uma injeção num jovem que estava muito doente, e esse jovem olhou para mim e disse: assassino. Aquilo caiu tão mal em mim que eu abandonei a medicina. Olha, eu cometi tantos erros
que eu não quero lhe estender a mão, quero lhe dar um abraço. Então, ele reconhecia as suas imperfeições e transformava aquele ódio em amizade, identificando-se com o seu agressor. Então, esse é a face do perdão, né? A face Essa é a verdadeira. face. Porque o perdão, a gente quebra as algemas. Né? A gente quebra se energia, liberta, né? Aquela se energia. liberta, aquela energia. Né? Então, a gente tem esse caso bem relatado da reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz. Né? Quando eles se aproximam para a reconciliação e que há aquela aceitação do Adelino com o Segismundo no plano espiritual, aquela energia pesada, densa, ela se dissipa imediatamente. Né? Como aquela história do Chico, em que a vizinha tinha envenenado seu cachorro e o Emmanuel lhe perguntou o que ele estava com muito ódio no coração, que aquilo estava ali prejudicando até nas atividades que ele tinha que desenvolver na casa onde ele estava trabalhando. E aí o Emmanuel sugeriu que ele procurasse saber o que a vizinha mais precisasse e desse a ela. E ela queria uma máquina de costura, o Chico foi lá, comprou em várias prestações, 52 prestações, a máquina de costura para dar para ela. E quando ela recebeu a máquina de costura, a alegria dela foi tão grande que toda aquela energia, aquela alegria que ela estampou, se projetou no Chico, né? Refletiu, e ali se dissipou toda aquela mancha pesada que estava obstruindo o trabalho. Diluiu a pedra da mágoa. Diluiu a pedra da mágoa. Né? E aí os dois puderam caminhar, cada um na sua vida, com essa reconciliação. Né? Então a gente vê aí quanto é importante a gente amar os nossos inimigos. Então, eu costumo dizer que o perdão ele passa primeiro pelo verbo compreender. A gente só consegue perdoar quando a gente compreende que nós já fomos que nem o outro. Estamos agora compreendendo melhor porque aprendemos mais. Eu trouxe um texto aqui que diz assim: amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Nenhum obstáculo para se reconciliar. É aquela situação, eu me reconcilio com ele, mas só se fizer isso, se fizer aquilo, são as condições. Aqui ele fala que não tem que fazer isso. É desejar-lhes o bem e não o mal. É alegrar-se ao invés de aborrecer-se com as coisas boas que lhes aconteçam. É aquela situação também. A gente vê que acontece alguma coisa boa com aquele que a gente julga ser o nosso inimigo. Ou uma coisa ruim também que possa acontecer. E a gente fica dizendo, tá vendo? A justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Ou uma coisa boa que acontece com aquela pessoa, você vai dizer, poxa, mas por que está acontecendo com ele e não comigo? Né? Ele fala que a gente não tem que ter esse olhar. A gente tem que, nas duas direções, se neutralizar. É evitar tudo que possa prejudicá-los, seja por palavras ou atos. É, enfim, retribuir-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Quem fizer isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Né? Então, não é uma tarefa tão fácil, não. Não é uma tarefa fácil. Então, a gente precisa amar os inimigos aqui, porque para eles nós não sermos inimigos desencarnados de ninguém e nem ninguém ser inimigo desencarnado de nós. Né? A gente não leve isso para nenhum lugar. Para nós observarmos nosso estágio evolutivo, é só lembrar que espírito superior não perdoa nunca. Porque eles nunca se ofendem. Tá o exemplo de Jesus, né? Jesus, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, Exatamente. Né? Jesus pediu ao Pai perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque para Jesus, ele não guardava nenhuma mágoa, nenhum ódio no coração dele, né? E nós vamos fechar agora a nossa primeira parte com uma mensagem que diz assim: vingança disfarçada. A vingança também se disfarça no ato de bondade. Às vezes você aproveita o gesto de auxílio para desforrar a mágoa antiga. Ajuda, mas humilha. Apoia,
mas ironiza. Orienta, mas agride. Socorre, mas malicia. Ampara, mas censura. Visita, mas repara. Tolera, mas critica. Compreende, mas desmerece. Consola, mas despreza. Desculpa, mas se afasta. Preste atenção ao ressentimento silencioso que contamina suas possibilidades de amor, para que você, querendo ajudar, não use o remédio misturado ao veneno. Tá fechado Simples aí. e... Simples, objetivo, Objetivo. direto, né? Não misturar no remédio que cura o veneno que mata. Né? Já já nós voltamos com o nosso programa. Se você estiver aí, ligue para receber a sua ararinha. O telefone é 3327-7643 ou pelo WhatsApp 99141-9803. 99141-9803. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família. Você é empresário e microempresário que acompanha a programação da Rádio Cacique, sabe qual é a importância da publicidade no rádio? O rádio é um meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, pelo celular, em caminhadas ou num jogo de futebol no estádio, nas academias, no táxi e em muitos outros lugares. Ele pode ser ouvido tanto no trabalho quanto num momento de lazer, além de ser um meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente. Ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo outra atividade. Pesquisas revelaram que, apesar de ser um veículo antigo, o rádio continua sendo ouvido por todas as faixas etárias. Então, anuncie seu produto ou serviço nesse meio de comunicação. Entre em contato com o departamento comercial da nossa rádio. Ligue 3327-7643. 3327-7643. Rádio Cacique. Você que passa por um momento de tristezas e dúvidas e precisa de ajuda, escreva para a Sana. Há mais de 30 anos, trabalhamos gratuitamente com mensagens fortalecedoras, inspiradas na confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Sana, Caixa Postal 2012, CEP 11051970, Santos, São Paulo. Ou visite o nosso site www.sanamensagens.com. Muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família. Estamos de volta aqui com o programa Oficina Espírita da Família. E agora nós vamos no nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. É esse livro aqui, tá? Que nós estamos estudando, A Gênese, ok? A quarta edição. É a quarta edição, bem lembrado, Lenir, que essa é a edição original que a gente tá. Você tem que pedir a edição original, que a partir da quarta edição ela sofreu modificações, tá? Então, a gente tem que estudar a original. Então, nós estamos na parte do capítulo 11, estamos estudando a Gênese espiritual. Estamos no item 2, página 221 deste livro. Diz assim: o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta.
assim como o monarca terrestre não reinaria durante toda a sua vida sobre as pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se só devessem ser exercidas sobre a matéria. Leni, vamos lá, vamos entender esse item aí, né? A existência de Deus, Deus é bondade, Deus é justiça, a gente compreende Deus através dos seus atributos, porque fica difícil a gente compreender Deus, né? A gente compreende pelos atributos da divindade. E ele diz aqui, sem o princípio espiritual, Deus não teria razão de existir. Por quê? Porque é o princípio espiritual que norteia a bondade e a existência de Deus. Não é tão simples. É simples falar, mas é difícil de entender, né? Porque quem não tem esse entendimento que Deus está acima dos nossos percalços da terra, fala assim, não, Deus não gosta de mim, não está comigo, mas não, Deus está acima desses atributos que pensamos ter, que são os atributos materiais. Então, a essência e a divindade está com Deus. É difícil entender, porque nós somos seres essencialmente materialistas, por mais espiritualistas que sejamos, porque nosso sentido é tocar, é ver, é sentir. É material. É material. E a nossa essência não é matéria, a nossa essência é espiritual. É divina e espiritual. É divina até que nós atinjamos o ponto da divindade, mas é essencialmente o espiritual. Mas a gente precisa da matéria para burilar, né? Esse nosso espírito. Né? Nosso espírito. A gente ainda precisa a essa necessidade para o nosso crescimento espiritual. Sim, de acordo com as nossas dificuldades, que já... Se estamos dentro de uma leitura espiritual, estamos dentro de uma gênese espiritual, acreditamos que somos almas que já percorremos várias etapas. Estamos aqui hoje, já o ontem para nós ele é diverso e multifacetário, porque ele já vem de várias e várias etapas. Concluímos que adquiramos nessas etapas que já vivenciamos atributos bons e atributos maus. Chegamos até a entender que, muitas vezes, atributos maus são os que mais norteiam a nossa vida, né? Mas os bons estão por aí também. Florencio, quer posicionar alguma coisa a respeito desse princípio espiritual? O princípio espiritual é tão importante que o Chico dizia que nós podemos escapar da morte, mas da vida nós nunca escaparemos. E o fato de nós somos herdeiros da imortalidade nos dá a certeza que existe um ser superior que comanda tudo, que não nos castiga nem nos perdoa, mas que tem leis da qual, se nós infringirmos, nós vamos sentir as consequências. E essas leis estão aonde? Essas leis estão no universo, onde nós estejamos praticando o bem ou praticando o mal, estaremos sujeitos a elas. Diz lá no livro dos Espíritos que as leis divinas estão na consciência, né? Gravadas sim, na também. consciência. Aliás, a gente até pergunta, então, para que existem os profetas, para que esse Jesus veio à Terra, se elas estão na consciência? Porque os profetas, todos esses missionários, são aqueles lembretes que a gente coloca na geladeira para lembrar dos nossos compromissos. De vez em quando aparece nos nossos caminhos, A gente está na consciência, né? mas a gente esquece. De vez em quando aparecem nos nossos caminhos lembretes, né? Esse Para dizer, lembrete. olha, presta atenção, não é por aí, o caminho não é esse, né? Segue para o lado de cá, você está se desviando. Então, ainda bem que tem, né? E a gente pode até fazer um paralelo com o Evangelho, que ele fala do amar os inimigos, né? Às vezes aquele inimigo que a gente, entre aspas, né, coloca como inimigo, ou porque às vezes fala uma verdade para a gente, não é um inimigo, mas ele está dando um toque para a gente refletir, repensar, né, colocar a vida numa outra direção, né, e a gente precisa, às vezes, estar atento para isso. Nós temos que amar os inimigos, às vezes não amamos nem os amigos, né? Por isso que o André Luiz ele diz assim, se Jesus nos manda amar os inimigos, com que carinho, então, nós devemos amar os nossos amigos? É verdade. Então, vamos continuar. Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom
criando seres inteligentes e sensíveis para consagrá-los ao nada. Após alguns dias de sofrimento sem compensações, entretendo sua vida nessa sucessão indefinida de seres que nascem sem desejarem, pensam um instante apenas para conhecerem a dor e se apagam para sempre, após uma existência efêmera. Quer dizer, ele está colocando aqui, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, a teoria do nada... A tese dos materialistas... vai por água abaixo, né? Então, o nada não existe. É por isso que muitas pessoas que não têm uma fé, uma crença num Deus superior, se suicidam, se desanimam, se frustram, se acham desesperançadas da vida, perdem o poder de pensar, de analisar, colocam no outro a sua vida. Eu só serei feliz se essa pessoa estiver do meu lado, se isso me acontecer. Então, colocam a sua vida em posições que são tão efêmeras e tão pequenas e tão perdidas, de uma certa forma. Como a gente vai colocar a nossa vida na mão de alguém? E os nossos sentimentos, principalmente. E a gente vê bastante gente que conversa conosco que perdeu a razão da vida porque perdeu um ente querido, perdeu um animalzinho, perdeu o emprego. Aquilo era a minha razão de viver. Sim. Principalmente perdas humanas, né? As pessoas se desesperam de tal forma que o mundo acabou. Sim, elas ficam num vazio imenso, porque a vida delas se resumiu naquilo. Por isso que é importante a pessoa ter uma vida produtiva, né? Fazer o bem, expandir-se nos seus limites do seu lar, sair do ninho, para que ela possa ver outras possibilidades de afeto, de carinho, de emoção. E a gente tem um grande exemplo aí, Lenir, da Maria, né, mãe de Jesus. Sim. A dor mais forte que ela sentiu de ver o próprio filho sendo crucificado ali, morto na frente de todo mundo, não pôde fazer nada. Não podia mesmo. E ainda continuou a tarefa dele, auxiliando a todos aqueles que necessitam, né? Então a gente tinha que ter um Jesus como exemplo, da forma como aconteceu, passar por todo aquele sofrimento que ele passou, porque senão as nossas bocas iriam dizer, mas ele não passou o que eu passei. Sim. E teve uma mãe que sofreu também tudo que uma mãe poderia sofrer, de dor. De perdas, e né? de perda, né? E mesmo assim, ela continuou com a tarefa. Mas sabe qual é a desculpa que todos nós temos? Digo todos nós, né, o geral. Mas eu não sou Jesus. A gente escuta também isso. É uma desculpa. Mas a gente tem ele como guia e modelo. Eu não sou Jesus, então eu vou sofrer, vou me matar, vou fazer o que eu quiser. Pronto, aí são chamadas as escolhas. Aí você está no guia e modelo humano, não guia e modelo em nível espiritual. Sim. Né? O guia e modelo em nível espiritual não agiria dessa forma. Né? Jesus mostrou como tinha que agir. Né? Ele não pôde mostrar porque ele não teve perda, mas a Mãe Santíssima, sim. Em muitos momentos ele disse que iria passar por isso. Quando Jesus é preso, Pedro puxa a sua espada e corta a orelha do soldado Malco, o que Jesus imediatamente faz um implante. E fala para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, meu pai mandaria uma legião de anjos para me defender. O que ele está dizendo? Eu estou sendo preso porque eu quero. Eu tenho que passar por isso. Fazia parte, né, da história para a humanidade poder compreender isso mais para frente. Né? Então vamos continuar aqui. Sem a sobrevivência do ser pensante, o ser pensante aí é o espírito, o princípio espiritual, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivo. Aí a gente vai colocar que Deus seria o culpado das nossas dores, né? Por esse motivo, o materialismo e o ateísmo são consequência um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não o seja com a razão.
Então, essa seria a teoria do materialismo, né? Você não vai admitir essa sobrevivência da alma, a imortalidade, a polaridade das existências, uma existência ligada à outra. Sim. A gente não estaria admitindo isso. E colocaria Deus numa situação complicada. Nós colocaríamos, ele jamais estará. É verdade. Então, vamos ao item 4. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Está nele no estado de intuição e de aspiração, pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. É por causa disso que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas que ateus. Lenir, aqui, olha, essa ideia dessa espiritualidade, ela já está dentro da gente, né? Sim, ele coloca aqui que está em estado de plano. intuição e de aspiração. Sim, porque ele veio desse plano, né? Apenas a matéria faz com que ele esqueça um pouco. E por que às vezes ele não consegue perceber isso? Porque ele se envolve tanto na sensação material, na vida, nos deslumbres que a matéria nos dá, que isso é melhor ficar, não vou acreditar nisso não. Será que é porque é mais fácil? Mais fácil. A gente crê que a vida é essa? Sim, é mais fácil transitar assim, porque aí eu faço o que eu quero. Não tem consequência. É o livre-arbítrio, não tem consequência. Que Deus está vendo? Onde ele está? Onde que eu não vejo? É mais fácil ir por esse caminho, muito mais fácil. E aí, quando dá os reveses na vida... Bom, aí já fica difícil. Fica difícil por quê? É difícil porque é o enfrentamento. Aí já vai haver um enfrentamento, né? Aí eu saio correndo para buscar espiritualidade, para ver se eu tenho solução para esse problema. Aí eu saio correndo e caio no abismo das minhas Eu mágoas. acho que é isso que ele também fala da questão do estado de intuição e aspiração, né? Porque quando o calo dói, a gente sai correndo para buscar uma solução que às vezes está na área espiritual, né? Porque a gente tem certeza que existe esse lado. Senão a gente não correria nessa direção. É bom negar, porque assim eu negando... Eu levo a vida do jeito que eu quero. O materialista, ele é ateu até quando lhe convém, né? Sim. Porque Viriato Correia se vangloriava de dizer que era ateu. E ele conta que ele estava num barco, que ele tentava pegar um navio, e o navio começou a manobrar e iria atingir o barco. Ele se põe em pé gritando, pare o navio, pelo amor de Deus. Como é pelo amor de Deus se ele era ateu? Na hora que está em perigo, é pelo amor de Deus. Então é isso que ele fala aqui, que esse estado da divindade, do adorar, entre aspas, né, a Deus, essa essência divina está em nós, a gente sabe disso. É que alguns admitem com mais facilidade, outros só admitem quando a dor pega, né? Alguns se tornam ateus porque a religião que eles herdaram dos pais não resistiu a uma análise do ponto de vista da ciência. É que ter responsabilidade de estar aqui já expande uma outra responsabilidade. Eu sou responsável por mim, mas eu também sou responsável pelo meu mundo, pelo planeta, pelas pessoas. Eu sou responsável por tudo, porque tudo se vem ao meu lado, se vem ao meu encontro para que eu possa dar um ponto de solução, nem que seja pequeno, mas que eu dê, né? É isso, muitas vezes quando a gente se aliena, não tem nada a ver com isso, não foi eu que criei, não foi eu que dei, não foi eu que fiz, não foi eu. Então, quando a gente chama-se alienação, estou alienada. Não me interessa saber quem matou o cachorro, quem matou o cavalo, quem matou a criança, não era meu nada, não era nada meu. Essa é uma alienação, porque nós somos de todos e todos somos nós. Deus está em todo lugar, né? Sim. Dentro, fora. Até um dia eu estava conversando assim com uma senhora que ela perdeu o cachorro, até falando assim, você perdeu seu cachorro também é um ser de Deus, como eu, você, e até o pernilongo é ser de Deus, porque ele nos faz sofrer. Ela começou a rir. Pernilongo é de ser de Deus, é um tanto quanto complicado, mas cada um tem seu formatinho, né? Foi ele que criou o pernilongo, o pernilongo veio aqui e dá uma picada na gente. Eu nunca soube que algum humano criou um pernilongo, né? Então o pernilongo é divino também. É isso aí, gente. Vamos agora para nossas ararinhas. Nosso estudo vai continuar no próximo mês, né? A gente hoje caminhou bem aqui. Deu para a gente destrinchar. É um livro que às vezes é difícil de ler sozinho,
Por isso que nós estamos fazendo esse aprendizado em grupo, porque vai nos ajudar a ter um entendimento melhor e a gente colocar ele mais na prática do dia a dia, né? Então vamos nas nossas ararinhas. Florencio, me ajuda. Lenir, por favor. Todo mundo já mandou aqui pela internet, pelo telefone. Nós temos agora a Glória Macedo. Florencio, uma ararinha para ela. Glória, se preciso, force um sorriso. O IP aparece mais lindo na época da seca. Olha que linda essa mensagem. Marcelo Santos, Lenir, também pede uma ararinha. Trate bem do seu mundo interno e receberá consolos e respostas apreciáveis. O seu mundo interno é a coisa mais preciosa que você tem. Marluce Valverde, também assistindo, obrigada. Marluce, creia no grande poder que está dentro de você e tenha calma. A esperança melhora a vida e a calma é um pedaço da vitória. A Márcia Loyola, um abraço, Márcia. Saudades. A vontade é como a força da semente. A semente faz a planta e a vontade faz o homem. Sidney Santiago também mandou uma ararinha aqui pra gente. Sidney, seja firme com falar sim é sim, não é não. Como ensinou Jesus, o indeciso se torna preguiçoso até que a vida venha apresentar-lhe a dor. Também pelo Face, online, José Aurélio. Confie em você. Confie em você. Acaba caindo no precipício quem não toma o caminho certo. Isabelle Rubinho Ramos. Isabelle, com uma crença maior, com mais otimismo, você encontrará, sem dúvida alguma, a vitória. Deus fez você para as estrelas e não para o chão. Geisa Sten, também. Não vá. Não vê você que quem trabalha não progride? Mas ele reagiu e pensou, este é um desanimado e por isso está em fracasso. E pôs os pés na rua. Geraldo Rodrigues também, uma ararinha. Geraldo, pense positivo. Você sente os problemas e a realidade como eles são. Valmir Lopes. Não descreia do amor. Amar é ver Deus dentro das pessoas. Douglas Porto também está lá assistindo, um abraço. Douglas, você tem força interior para vencer toda e qualquer dificuldade. Para vencer a subida, o motorista engata a marcha mais forte. Aí, Douglas, vamos engatar a marcha forte aí. Edna Souza. Seja otimista. Com otimismo, as coisas boas acontecem mais depressa. E para Mary Valdir. Mary, esforce-se. O esforço é para a felicidade, o que o adubo é para a planta. E a última ararinha aqui dos nossos ouvintes, Isabelle Rubinho Ramos. Amar é ser feliz. O amor é como a flor. Quanto mais você gosta dela, quer sentir o perfume que ela exala. Muito bonita essa mensagem aí, hein? Bem forte. E vamos uma mensagem aí para aqueles que não conseguiram ligar. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não conseguiu ligar, a mensagem diz o seguinte: contenha-se. Não é esmurrando a estrada que você chega ao destino. Puxa, não é lutando assim, né? A gente não pode esmurrar a estrada. Né? Tinha escutado essa expressão aí, né? Interessante. Então, vamos fechar com uma mensagem. O nosso programa de hoje, com a graça de Deus e toda a espiritualidade que nos abençoou esse trabalho, nos orientou, nos intuiu a todos nós aqui, a Rádio Cacique, por permitir nós estarmos aqui, por toda a equipe, o Eliseu que está aqui comandando, a Tami que está lá no telefone, enfim, existe toda uma equipe trabalhando para que isso aconteça, né? Estamos imensamente gratos a todos pelo amparo e pela proteção que nos dão para esse trabalho continuar, né? Já existe há quantos anos, Florencio, a rádio?
Eu acho que é mais de 20 Mais anos. de 20 anos. Por aí, né? Eu já estou mais do que 12 ou 13. Nós começamos, o grupo era outro, eu já faço parte do grupo, desde que nós começamos na Rádio Universal, diga-se Rádio Universal, uma rádio universal comercial, nada. Eu também comecei na Rádio nossos Universal. Amigos da Igreja Universal. É isso aí. Então, nós estamos bastante tempo nessa tarefa, que Deus nos ilumine, que a gente possa continuar com ela muitos e muitos anos. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não estará bem com o resto do mundo. Nada lhe dará certo. Nenhum emprego será bom, nenhum relacionamento será satisfatório, nenhuma conquista o preencherá. Absolutamente nada estará bom para você. Você acordará desmotivado, cansado e o tédio dominará as longas horas do seu dia. Você se sentirá perseguido por um forte inimigo que é você mesmo. Mas há um espaço em nós onde tudo é belo, simples e maravilhoso. Um espaço onde a energia é exuberante, onde nossos caminhos se abrem, onde as portas se destrancam, onde a vida volta a ser feliz. Em nosso mundo interior há um jardim secreto, onde nos abrigamos em paz, onde choramos sem vergonha, onde nos sentimos livres de julgamentos, onde nossa criança brinca despreocupada, onde nosso amor não tem limites, onde Deus mora conosco. Uma boa semana a todos, pela atenção de estarem aqui conosco, que tenham uma semana maravilhosa, que Deus proteja todos, ilumine, que seus corações estejam em paz. E obrigado pelo carinho e pela atenção de estarem aqui conosco. Feliz semana, feliz final de semana e feliz semana. Com um sorriso aberto. Boa tarde, Rádio Cacique. Ligue e participe da programação da Rádio Cacique. 3327-7643. 3327-7643. Rádio Cacique, prestação de serviço. Algumas dicas para você economizar energia com o seu ar-condicionado. Ao instalar